Vamos ver se ele já está por aqui. O doutor Gabriel Vedi. Vamos ver se ele já está aqui. Vamos localizar, mandar um convite a ele. Opa, já foi enviado aqui o convite ao doutor Gabriel Vedi, que é juiz federal, que é diretor do Instituto Direito por um Planeta Verde. Sejam bem-vindos. Obrigado aqui pelas mensagens. Estamos aqui nos organizando aqui também. A transmissão está pelo Facebook, por isso que eu vou estar dando uma olhada nos cantinhos aqui, justamente para poder acompanhar. Olá, olá, doutor Sérgio, doutora Ana Cristina, Gauchê advogado. Ótimo, ver se o nosso convidado aqui, estamos só aguardando aqui o doutor Gabriel Vedi. Que bom, que alegria tê-los conosco nesta sexta-feira, podendo discutir aqui um tema tão relevante, que é a discussão sobre meio ambiente, grupos sociais vulneráveis e o Covid-19. Olha, está aqui já o nosso convidado, deixa eu mandar um convite a ele, ver se eu consigo aqui mandar o convite, olha, transmitir. Convite do doutor Gabriel. Opa, boa noite. Aqui. Boa noite. Tudo bem, doutor Gabriel, como vai? Maravilha. Alegria recebê-lo. Uma satisfação estar conversando com o amigo aí, esse grande nome do direito ambiental brasileiro e querido amigo. Bondade sua. Deixa eu apresentar. Não, a bondade, a generosidade de vocês. Que alegria tê-lo conosco nessa noite, nesta live de uma parceria entre a rede LFG de ensino e o Instituto O Direito por um Planeta Verde. Nosso convidado, doutor Gabriel Vedi, é juiz federal, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do nosso país. Ele é professor na Unicinos, nos programas de graduação, pós-graduação, tem toda a titulação, é pós-doutor pela Columbia University, né, doutor Gabriel? E tem uma obra muito consistente na área do direito ambiental. Inclusive, nesta live dessa noite, o pessoal está chegando aqui, vamos ter sorteio, né, doutor Gabriel? Então, seja bem-vindo, alegria recebê-lo, e já vou de imediato para uma indagação. A nossa temática versa sobre meio ambiente, grupos sociais vulneráveis e o coronavírus. O senhor é especialista em mudanças climáticas. Num primeiro momento, eu queria que o senhor pudesse fazer um panorama dessa discussão em nível global, em nível mundial, para que depois possamos aí adentrar em aspectos mais específicos dessa temática. Doutor Gabriel, com o senhor. Sim, eu não consegui pegar o direito a pergunta, eu acho que é a conexão. Sim, possivelmente. Bom, nosso tema versa sobre meio ambiente, grupos sociais vulneráveis e o Covid-19, o coronavírus. Eu queria que o senhor traçasse, no primeiro momento, aí um panorama em nível mundial sobre as questões que envolvem as mudanças climáticas, do qual o senhor é um especialista na área. Primeiramente, antes de mais nada, é importante observar o grande paradoxo que nós vemos, né, nos dias atuais, com essa pandemia, né? Eis que explode, por exemplo, a venda desse grande best-seller mundial escrito pelo Albert Camus em 1947, A Peste, né? Em face daquela peste que aconteceu, daquela incompreensão das pessoas, né? De lidarem com aquela peste naquela época, né? E se observa, então, que as dificuldades de cooperação que existiam naquela época ainda hoje ocorrem, né? Não apenas no trato da pandemia, mas também na questão do combate às mudanças climáticas. E essa incompreensão ela não acontece apenas no âmbito internacional, né? A gente observa que os próprios governos muitas vezes não se encontram, não conseguem um entrosamento, como a gente observa no caso do Brasil, né? Nesse desacerto entre o presidente da República
e o ministro exonerado da Saúde, né? De forma que a humanidade atravessa por essa época de mudanças climáticas, de pandemias e de necessidade cada vez mais de implantação dos princípios da precaução e do princípio da prevenção, né? Isso é muito importante que exista, né? E a gente observa, ao analisar as pestes na história, ao longo da história da humanidade, né? A gente observa que os tratamentos que eram utilizados para as pestes no passado muitos são utilizados ainda hoje, né? Como afastamento, quarentena. O mundo investe cerca de 6,5% do PIB na indústria dos combustíveis fósseis, tem mais investimentos na indústria bélica, mais investimentos na indústria de cosméticos, né, em bens supérfluos, ao invés de se programar, por exemplo, se criar, por exemplo, se investir em pesquisa para se criar um antiviral, por exemplo, de amplo espectro, né, que possa combater esse tipo de pandemia. Ou seja, espero que após essa crise o mundo saia melhor, investindo mais em pesquisa, investindo mais em saúde, né, e que possa evoluir, né, para um cenário mais favorável, com maior solidariedade e maior preocupação com o ser humano. Perfeito. O senhor fez menção aqui aos princípios da prevenção e da precaução. O senhor escreveu um artigo para um jornal de grande circulação no Rio Grande do Sul, abordando a aplicação desses princípios. Federal já está apreciando vários casos, né, envolvendo o coronavírus, né, vários casos. Me parece que são 41 ações que já foram propostas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, e se observa que esse princípio ele tem uma relevância importantíssima nesse momento, no sentido de se evitar, né, que essa pandemia continue se expandindo, né? Justamente esse isolamento social e essa quarentena são corolários desse princípio. E o Supremo tem decidido, na realidade, tem tomado decisões em 3 linhas nessas 41 demandas ajuizadas. Uma linha de decisão é a liberação de recursos para o combate a essa pandemia. O segundo tipo de decisão que o Supremo Tribunal Federal tem tomado é liberar os estados, ainda que temporariamente, para o pagamento de dívidas para com a União, o que é importantíssimo, né? Porque se exigia austeridade, num tempo que as pessoas precisam de proteção, precisam de respiradores, precisam de medicação, precisam de leitos em UTI, né? O Supremo, então, está tomando decisões realmente absolutamente coerentes, né? E também a decisão agora tomada, por último, que é em favor da federação, ou seja, reconhecendo a competência dos governos estaduais e municipais, né, para adotarem essas medidas de precaução e de prevenção, né? O plenário do Supremo, na realidade, ele entendeu que a medida provisória 926 para o enfrentamento do novo coronavírus não afasta a competência concorrente na tomada de providências normativas e administrativas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, né, no sentido, inclusive, de adotar, e aqui eu estou respondendo a pergunta, essas medidas de precaução e de prevenção em defesa da saúde pública, né? Porque esse é um dever constitucional fundamental que vincula entes federais, no caso a União, os entes estaduais e também os municípios. Aliás, a atuação do município é muito importante, né? Porque é princípio de direito ambiental que nós devemos pensar globalmente e agir localmente. Então, a decisão do Supremo ela é muito positiva. Outra questão, outra decisão importantíssima foi aquela liminar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso contra aquela campanha governamental errática, ao meu sentido, respeitosamente, aquela campanha do Brasil não pode parar, né? O ministro Barroso,
atento ao princípio da precaução, da prevenção, né? Atento às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, deferiu liminar, né? Valorizando a ciência, né? Porque, evidentemente, não pode um governo, um presidente da República exigir o retorno do trabalho das pessoas em plena pandemia. Então, a decisão do Supremo ela foi uma decisão na ação direta na DPF 669, né? Foi uma decisão importantíssima que o Supremo Tribunal Federal tomou nesse sentido. Então, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal está freando, na realidade, essas questões todas, né? Sim. O senhor esteve participando também no Vaticano das discussões sobre a economia de Francisco, né, pensando aí num novo paradigma. A minha pergunta ao senhor, doutor Gabriel, o que nos espera daqui para frente? No primeiro momento, assim, em nível mundial, a questão da proteção ambiental. Porque nós sabemos que se, por um lado, nós defendemos aí um novo paradigma, uma nova leitura, uma nova compreensão, por outro lado, nós sabemos que essas forças, muitas vezes, essa leitura, essa dinâmica que permeia as relações em sociedade atualmente, elas vão voltar com toda a força. Por outras palavras, temos aí os desafios climáticos que estão se avizinhando. Hoje eu já diria que estão presentes esses desafios, ainda pouco relacionados à nossa população, sobre esses efeitos das mudanças do clima, ou da mudança do clima, se preferir. A minha pergunta o senhor está acompanhando aí, em nível mundial, essas discussões? Teve no Vaticano, recentemente, teve nos Estados Unidos. Como é que o mundo olha, neste momento, a universidade, os especialistas, essas questões que envolvem a mudança do clima e, como tal, as discussões que estamos vivendo neste momento? Participei de 3 debates, Fabiano, importantíssimos ano passado. Um foi a discussão sobre os retrocessos ambientais e sociais no Vaticano, com a presença do Papa Francisco. No discurso do Papa já podia se observar que alguma coisa vinha. A gente estava observando, né, que alguma coisa poderia acontecer. Também estive participando na Organização dos Estados Americanos, que, aliás, agora emitiu Resolução 1 sobre pandemia e direitos humanos, que estava presente lá o presidente, secretário-geral Luiz Almagro. Também, de novo, estive debatendo na OEA no Paraguai, ano passado, em Washington, na sede da OEA, participei de um debate importante, e lá já se via que alguma coisa estava por vir, né? E na Universidade de Colômbia, ano passado, o professor Ricardo Galvão, com especialistas, juízes norte-americanos, discutindo sobre os retrocessos ambientais, né? E já se via que alguma coisa estava acontecendo, né? Que poderia vir alguma coisa. E aí se observa que existe uma grande falta de articulação da comunidade internacional no sentido de se evitar essas grandes crises ambientais, sociais e econômicas, né? Se podia observar essa preocupação. Eu acredito que talvez após essa pandemia o mundo possa sair melhor. A gente vê que os Estados Unidos foi obrigado a aprovar uma legislação com apoio de democratas e republicanos, que é uma questão assim impensável, de 2 trilhões de dólares, liberando 2 trilhões de dólares para auxiliar desde o desempregado até as grandes corporações, né? E essa questão toda é importante. Aliás, eu li um artigo ontem muito interessante do Gordon Brown, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, né? E também do Lawrence Summers, presidente da Harvard, e é um economista muito respeitado, de centro, respeitado na academia e também em Wall Street, né? Ele está bem mais ao centro que Paul Krugman, que Piketty, que Joseph Stiglitz, dizendo que é importante que o Banco Mundial, né, e o FMI passem a dar crédito para os países em desenvolvimento para combater essa pandemia, né? Porque nós devemos ter uma relação sistêmica em relação à humanidade. A gente não pode pensar só no Brasil, né? Os Estados Unidos não pode pensar só nele, nem a China, né? Porque o mercado internacional está globalizado hoje, integralizado. Então, deve-se haver essa ação concatenada, em especial do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que deve agir do mesmo modo que os bancos centrais estão agindo em todo o mundo. É um artigo interessantíssimo, né?
Não adianta, por exemplo, simplesmente uma política de lavar as mãos, né, para países como a Ásia e para continentes como a Ásia e para a África, né, onde não tem nem água encanada, nem água potável. No Brasil também. Nós temos comunidades que não têm água, e não tem água em condições, né, mínimas de utilização, né? E mais, não adianta se utilizar a política de austeridade nesse momento. Nós temos que sair, como os Estados Unidos estão defendendo, por um novo, por um New Green Deal, por um Green Deal, né? New Green Deal, né? No sentido de investir em pesquisa, no sentido de se investir em proteção do meio ambiente, de se investir na economia fomentada pelas energias renováveis e não pelos combustíveis fósseis, né? É inadmissível. Nós vamos ter que repensar o processo de desenvolvimento. Talvez essa pandemia auxilie para que nós possamos cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Talvez essa pandemia possa auxiliar para que nós passemos a levar a sério os 17 objetivos e as 179 metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Eu, inclusive, acompanhei o debate em 2015. Por acaso, eu fui aluno do professor Sachs durante um semestre, na Universidade de Colômbia. Jeffrey Sachs, que é o principal consultor da ONU, inclusive, sobre o desenvolvimento sustentável, foi praticamente quem minutou esses ODS todos. Inclusive, ele dizia, não precisaria 17 ODS, 159 metas. Bastaria inclusão social, desenvolvimento econômico, né, tutela ambiental e também boa governança, né? Seriam aqueles 3 pontos do relatório Brundtland e mais a boa governança, que é a inovação do Sachs, né? Então, nós temos que começar a pensar nisso. Pensar numa economia verde, movida por renováveis. É inadmissível que não exista hoje um antiviral de aspecto amplo, né? Eu estive falando com meu amigo que é médico em Chicago ontem, e ele dizendo que as empresas privadas, os grandes laboratórios, não têm recursos ou não querem investir numa pesquisa por um antiviral que combata todos esses vírus, né? E aí nós precisamos do Estado, nós precisamos do governo para investir nessas pesquisas. Assim, esse foi o modo que a humanidade avançou sobre crises econômicas, avançou sobre crises de saúde e pode avançar em crises ambientais, né? Estado, governo, participação da sociedade, debate público. Esse é o caminho. O Brasil não está preparado. O Brasil, com essas medidas excessivamente de austeridade, né, de austeridade a pleno, não estava preparado para enfrentar essa crise, ao meu sentido. Só registrar aqui que nós temos a presença do Fernando Acauí, da Silvia Capelli, do Rafael Moreira, da Tereza Vilac. Né, são, abraço a todos os amigos. Eu vi aqui vários professores aqui, o LFG, o Caio Ganas, Paulo Sumariva, e vários professores que estão aqui nos acompanhando aqui. Eu tenho dificuldade de fazer a leitura, mas aqui eu tenho uma colinha aqui do lado com o computador ligado e tantas pessoas que estão nos acompanhando. Aliás, daqui a pouquinho vamos fazer um sorteio, né, Gabriel? Um sorteio de uma das suas obras aqui, daqui a alguns minutinhos. Você passou agora, quer dizer, um panorama, uma perspectiva, e refutando aqui algumas propostas que têm sido colocadas, algumas proposições, porque se por um lado você reconhece a globalização e fica muito claro que nós estamos globalizados, afinal de contas o planeta todo parou em decorrência da pandemia, isto é, estamos globalizados, isso ficou muito claro, veja isso, não só no aspecto econômico, mas também em todos os efeitos que se deram, né, no contexto mundial. Mas, por outro lado, alguns defendem fechamento, né, de países, alegando aí que não dá para ficar com dependências, uma série de questões que envolve aí um certo protecionismo. E o que me preocupa, diante desta sua análise, no contexto que você apresentou, é que nós tenhamos uma reversão de uma série de questões. Para exemplificar, quando nós tivemos a crise de 2008, 4 anos depois, nós tivemos a Rio+20 aqui no Rio de Janeiro e foi uma conferência pífia. Não tivemos os resultados, o documento, né, o futuro que queremos, são 273 proposições para nada. Ao contrário das conferências anteriores, havia um compromisso
tanto na Rio 92, quanto na Rio +10, em Johannesburgo, tinha compromissos. O meu receio é que, em decorrência desse discurso economicista, que nós já sabemos aí os efeitos, o que está causando. O professor Morato Leite, né, ele não fala nem, ele fala em economicocentrismo, né? Economicocentrismo, não é nem biocentrismo, antropocentrismo, é economicocentrismo. Esse discurso que se coloca, Rafael Moreira aqui também, só registrar aqui, doutor Rafael, um abraço aí, seu colega na magistratura do TRF da 4ª Região, está conosco. Querido amigo. Sim. E a minha preocupação é que, será que nós não teremos algo semelhante ao que aconteceu em 2012, a justificar que nós precisamos continuar esse modelo, né? E aí eu vou questionar, inclusive, o desenvolvimento sustentável nos moldes que estão firmados, porque esse desenvolvimento, qualquer desenvolvimento, já diz o Morin, ele é insustentável. Mesmo o desenvolvimento sustentável, seria aí uma contraposição de termos que não poderiam se ajustar. Como é que você olha, doutor Gabriel, né, você já colocou isso claramente, como é que você olha para que possamos superar e como é que a questão ambiental vai se apresentar para nós aqui no Brasil? Inclusive fazendo essa relação que você deixou muito claro entre a economia verde. Eu acho que sobre o aspecto do capitalismo, se formos olhar por esse aspecto, fica muito mais claro que a economia verde é muito mais rentável. Então eu gostaria da sua leitura. Em primeiro lugar, a crise que nós enfrentamos é muito pior que de 2008. Sim. A retração na economia de 2008 não chegou a 1%. Até julho, nós vamos ter, segundo o Banco Mundial, uma retração na economia de 3%. A crise é a maior desde 1929. E pode superar em 1929. O pior é isso, né? A ponto de que estudiosos de Harvard lançaram uma pesquisa de que as quarentenas de isolamento social talvez tenham que ocorrer de modo cíclico até 2024. Isso depende se nós vamos conseguir uma vacina ou não, ou se um antiviral vai ser descoberto, né? Nós vamos precisar de Estado, vamos precisar de governo, vamos precisar de uma nova forma, né? E o desenvolvimento vai ter que ser um desenvolvimento verde, baseado na energia eólica, na energia solar, na biomassa, na energia marítima, né? Os governos têm que parar de incentivar os combustíveis fósseis. Aliás, a Covid-19 é uma zoonose, né? Que é aquele tipo de vírus que vem dos animais, né? E porque nós estamos invadindo o meio ambiente dos animais. Nós estamos invadindo o espaço dos animais, né? Então, na realidade, nós temos que transcender aquele antropocentrismo, né? Até mesmo o antropocentrismo alargado, eu mesmo que me dizia um antropocentrista alargado, hoje já começa a flertar aí com uma espécie de biocentrismo ou até mesmo ecocentrismo para alguns pontos, né? Mas nós vamos ter que repensar o modo de desenvolvimento, de vida, talvez uma vida com menos consumo, menos gasto, né? Mais fraterna, possamos viver talvez mais juntos, né? De modo mais harmonizado. Agora, o desenvolvimento é importante. A questão do controle de natalidade, embasada no debate público, na educação, como defende o Amartya Sen, prêmio Nobel, é muito importante, né? O Howard Hart, né, fala sobre a necessidade de cooperação, né? A grande crise de 1929 só houve por falta de cooperação, né? A gente pega o Lawrence Summers falando, foi falta de cooperação. Agora nós precisamos cooperar. Não é um niilismo, né? Ou uma negativa da ciência, um obscurantismo político que vai resolver os nossos problemas. Nós temos que começar a pensar mais na ciência. Ainda que a gente viva numa era de fim das certezas, como diria o Ilya Prigogine, quando ganhou o seu prêmio Nobel de Química em 1977, ainda assim, a ciência nos dá parâmetros adequados para uma tomada, se não absolutamente segura, isso é impossível, mas
mais segura. Né? E essa visão utilitária do lucro acima de tudo, né, vai precisar ser abandonada pela humanidade. Nós vamos ter que reconstruir esse paradigma, reconstruir o paradigma do Estado de Direito. Vamos ter, inclusive, passar para um Estado social, ambiental, de direito, né, de fraternidade, que respeite a dignidade da pessoa humana, que respeite os animais pelo valor que eles têm em si mesmo, como diz o Michael Sandel, né? Como falam vários autores importantes, né? O Singer, Peter Singer, Kia Sunstein, Martha Nussbaum, tantos outros. Nós vamos ter que repensar isso, né? O lucro acima de tudo. Nós não queremos mais Brumadinho, nós não queremos mais Mariana. Isso aí está fora do direito ambiental hoje, né? Porque quem defende isso é inimigo do meio ambiente, né? Essa forma de desenvolvimento hoje em dia, né, é uma forma que não está de acordo com o Estado de Direito socioambiental. Sim, a ordem econômica da Constituição é clara, lá no artigo 170. É princípio básico a tutela do meio ambiente para a ordem econômica. Não sou eu que estou dizendo isso, foi o Constituinte de 1988. Ao contrário dos Estados Unidos, o ambiente ele é um direito constitucional fundamental, para além, inclusive, do direito alemão, nesse caso. Eu sou fã da nossa Constituição. Por favor, não mexam nela. Já foi muito maltratada desde 88. Né? Já foi muito violentada. Os interesses econômicos que agem sobre as forças políticas são muito fortes. Nós precisamos dar um basta nisso tudo. O seu debate, né? Os colegas aí do Planeta Verde, tantos, nosso presidente Acauí, ex-presidente Silvia, tantos que estão aí, fazem um grande trabalho. Essa gestão memorável do Planeta Verde, tempos de crise, né? Nós vamos ter cada vez mais assumir nosso papel de defesa do meio ambiente. Né? E defesa da vida, né, doutor Gabriel? Defesa da vida em sentido amplo. Exatamente. Sentido amplo, exatamente. Né? Então, nós vamos precisar realmente evoluir nesse campo. E essa é uma preocupação grande que eu trago. Né? E eu pude observar nos debates internacionais do ano passado, na Organização dos Estados Americanos de Washington, no Vaticano, Academia Cienciarum, o Papa, e também na Universidade de Colômbia, com o professor Michael Girard, o maior especialista em direito das mudanças climáticas no mundo. Inclusive, já foi palestrante no Planeta Verde em 2015, que não há outro caminho. E, aliás, os dois instrumentos mais eficientes no combate às mudanças climáticas são a tributação sobre o carbono e a implantação do mercado do cap and trade. Nenhum dos dois foi implantado no Brasil ainda. E nós estamos distantes disso aí. Tá? Então, às vezes a gente pensa que houve uma depuração da classe política, né? Mas política não se faz com ódio, nós temos que fazer política com ciência. Sim. Nós temos que fazer política com conhecimento, né? Informando a população. Aliás, o princípio de educação ambiental é importantíssimo. Nós precisamos informar a população, dar educação ambiental desde a pré-escola. Que é um dispositivo constitucional, inclusive, né? Tem um dispositivo constitucional, 225, parágrafo 1º, inciso 6, que diz claramente, né? Claramente. Exatamente. E a Lei de Educação Ambiental de 1999. Sim, né? Política nacional. E o Amartya Sen que diz, o recurso que é melhor investido, que mais tem retorno, é o investimento, não é na universidade, é lá na pré-escola. Né? Nós precisamos do investimento público maciço em educação, da pré-escola até a universidade, dando acesso a todos. E quem mais sofre com o coronavírus e quem mais sofre com a mudança climática? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, pobre, negro, o latino, o asiático. Né?
Exatamente, a importância que se tem do Sistema Único de Saúde, do sistema de proteção social. Nós estamos aí, infelizmente, desmontando esse sistema de proteção, porque quando nós falamos, o senhor fez menção aos norte-americanos, essa discussão da injustiça ambiental, né, que se aplica aqui também. É só verificar o que aconteceu nos acidentes ambientais que nós tivemos aqui no Brasil. E aí, eu queria até perguntar, o senhor fez menção aí à questão das zoonoses. Segunda-feira eu estava com o Fernando Acauí aqui discutindo. Nós já temos, acho que 60% das doenças são provocadas por zoonoses. Até por mencionar aqui com um dos especialistas aqui, o Daniel Lourenço, da UFRJ, também está aqui na live. Tem uma obra importante dessa discussão, inclusive, só para destacar aqui. Essa questão de zoonose, nós estamos avançando sobre áreas verdes, áreas protegidas, né, e como tal, a gente fala nesse momento do Covid-19, mas podemos falar em outras pandemias se esse modelo continuar. Essa é a dificuldade. O senhor colocou aqui até 2024 para que se tenha talvez uma solução, né, uma vacina, algo nesse sentido. E aí eu fico imaginando, vamos continuar com esse mesmo modelo, avançando sobre áreas protegidas, uma urbanização que, bom, hoje, no caso do Brasil, mais de 80% do país já está urbanizado. Isso, evidentemente, tem reflexos. E essas discussões nem sempre ocorrem. Talvez por a importância dessa discussão da educação ambiental, para que possamos, desde a pré-escola, e nós falamos assim, eu sei que você tem o Leonel, né? Quantos anos tem o Leonel, doutor Gabriel? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu tenho uma de 4 anos e gêmeos de 2 anos. Então, essas gerações, né, Leonel e as minhas crianças, né, têm esse compromisso de investir fortemente, né, em educação ambiental. Só que nós vemos, por outro lado, estamos acompanhando, vimos, por outro lado, uma reação de certos grupos, certos setores que não querem abrir esse debate, que ele é tão importante. E por isso que o seu relato ele é significativo, é um registro para que quem nos acompanha aqui nessa noite tenha consciência dos desafios que vamos encontrar, que não são poucos. E aí eu queria que o senhor continuasse a sua abordagem, que eu acabei interrompendo aqui. Daqui a pouquinho eu falo aqui do sorteio. Mas, desculpa, eu acabei interrompendo. Por favor. Deixa eu observar, então, pestes ao longo da humanidade, como a peste bubônica, né? A peste negra, que matou 450 milhões de pessoas, a varíola, né? Que nos atormentou por 3.000 anos. Nós só erradicamos em 1980. Atingiu o rei Luís XV, né, na França, o faraó Ramsés, né? Isso acabou em 1980 após um programa de vacinação em massa. Também a cólera, né? Primeira epidemia global em 1817, mas que em 2019 matou 40 mil pessoas no Iêmen. Para ver a impotência nossa de combater questões que poderiam ser combatidas se mais dinheiro fosse investido, se fossem priorizadas. No Brasil, a gente está debatendo a reforma da Previdência e austeridade, né? Nós estamos muito atrasados nesse debate público. Os economistas hoje pensam no social. O próprio Armínio Fraga, economista, dizendo que é importante que se faça esse afastamento social, né? Porque vai dar prejuízo não fazer ele, né? Que a pessoa não morre só do Covid-19. Morre porque os hospitais estão infestados, ela não pode ser operada. Morre porque ela não pode ser atendida. Morre porque não tem condições, né, de ser atendidas nos hospitais. Os hospitais vão ficar sobrecarregados, né? Tivemos a gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas, não se tem dados concretos, né? Em 24 meses matou mais que 24 anos de AIDS, de HIV, né? Mais de um quarto da população foi infectada. Nosso presidente, Rodrigues Alves, morreu dessa doença em 1919, né? A gripe espanhola. Eu tive um avô que morreu ano passado, com 105 anos, que sobreviveu a ela quando ele tinha 5 anos. Foi um dos únicos sobreviventes da gripe espanhola atingido, né, de modo forte a ela. E viveu depois mais 100 anos, né? A gripe suína, também o H1N1, né, que surgiu dos porcos no México, né, e matou 16 mil pessoas. Então, quer dizer, nós precisamos investir em saúde. E ouvir a Organização Mundial de Saúde, fique em casa. Fique em casa. Isso é fundamental, né?
o afastamento social e a quarentena são importantíssimos. Nós precisamos ouvir a ciência, ouvir os órgãos internacionais, né? Não é o que a gente quer que seja, né? É o que é o que a ciência diz, é o que nós temos que fazer. Eu, por exemplo, tenho um primo, 55 anos, boa saúde, que quase morreu com coronavírus, né? Ficou 7 dias na UTI. As pessoas que recebem o tubo na traqueia, cada 10 que recebem, falando que meu amigo que é médico em Chicago, 9 vêm a óbito. Então, temos que pensar. Chicago, por exemplo, o centro McCormick está recebendo lá, tem 1.000 leitos de UTI, vai ter que aumentar para 3.000. Mais afetados em Chicago, os negros, né? Esse problema de desigualdade social é um problema evidente. Fica claro num país como o nosso também, né? Que não precisa nem colocar aqui para os nossos amigos a questão da desigualdade que é flagrante no nosso país. Então, Gabriel, eu queria interrompê-lo um pouquinho aqui para a gente fazer um sorteio. O senhor está lançando uma nova edição da sua obra, O Princípio Constitucional da Precaução, pela editora Fórum, correto? Né? Editora Fórum de Belo Horizonte. Então, nós gostaríamos, assim, o doutor Gabriel gentilmente cedeu aqui. Quantos exemplares, doutor Gabriel? São 5 exemplares. 5 exemplares, mas aí tem uma observação importante. Como nós estamos aqui em quarentena, todos nós, estamos em casa, o doutor Gabriel está aí no Rio Grande do Sul, né? E eu aqui no interior de Minas Gerais, né, em Poços de Caldas, há 30 dias em quarentena absoluta, respeitando as determinações da OMS. Esses livros do Dr. Gabriel serão encaminhados ao término desse processo que estamos vivendo. A partir do momento que nós retomarmos a vida aqui, no sentido de podermos, né, estar circulando, será encaminhado às respectivas obras. É um livro fundamental, eu diria que todos estão nos acompanhando aqui agora nessa noite. Nesse livro, 2 pesquisas interessantes. Uma sobre o direito às mudanças climáticas, um capítulo específico. Perfeito. Um base que eu pesquisei em Colômbia, porque esse livro, a primeira edição foi em 2008, né? E eu tenho... Não, 2010 a primeira edição. Então, ele tem uma parte que eu produzi ele nos Estados Unidos. E outro capítulo envolvendo também, após Mariane Brumadinho, a questão de precaução e desastres, focado em especial na questão das mineradoras. Que é outro problema sério no Brasil, uma prática rudimentar que causou 2 catástrofes que nos deixam envergonhados no âmbito internacional, né? Então, ele traz mais 2 capítulos, um focado no direito das mudanças climáticas e outro focado no direito dos desastres. Perfeito. Aliás, discussões que são, né, necessárias. Eu estou até lançando... Eu basicamente escrevo num outro ambiente, para graduação, para concurso público, né? São obras muito simples. Sou fã dos teus livros. Não. Tudo muito simples. Clareza, tudo uma didática espetacular. Não, tudo muito simples. Eu, nessa edição nova, que está saindo aqui agora, do meu livro, a edição 2020, eu estou citando aqui o senhor, né, as discussões sobre emergência climática. Nós precisamos discutir isso fortemente no nosso país. E eu estou, assim, utilizando das suas obras. Agora tem uma outra obra aqui agora que eu cheguei a utilizar, fora o princípio constitucional da precaução. Tem uma obra sobre mudanças climáticas também, né, doutor Gabriel? Agora me fugiu o nome aqui, né? Vocês estão vendo aqui atrás? Eu tenho 2 obras. Tenho a minha tese de doutorado pela editora Saraiva, prefácio do ministro Gilmar Mendes, apresentação do professor Michael T. Ward, que é o desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas. Sim. Tem também litígios climáticos, exato, uma obra pela Ius Podium, e tem o prefácio do professor Ingo Sarlet. Nós temos uma grande amizade com ele, gosto muito. E o Thiago também, um grande irmão. Ele vai estar conosco segunda-feira aqui, o Thiago, para a live. Thiago 2 constitucionalistas espetaculares, e aliás, não dá para discutir meio ambiente sem discutir Constituição no Brasil. Sem dúvida. Que a proteção do meio ambiente é constitucionalizada. E esse livro dos litígios climáticos tem o prefácio do professor Ingo e a apresentação da parte americana do professor Michael T. Ward, né? E na parte alemã da pesquisa
a apresentação do professor Wolfgang Kahl, estive em Heidelberg lá, por intermédio do professor Ingo, estive lá 2 meses em Heidelberg. Nos Estados Unidos, sim, fiquei muito mais tempo, mas é um livro que aborda os litígios climáticos com base no direito comparado entre Brasil, Estados Unidos e Alemanha, né? E agora também estou lançando está saindo um livro em nível mundial organizado pelo professor Wolfgang Kahl e pelo professor Mark Philipp Wehler no 2º semestre. Também assina a obra a professora Cristina Voigt, Dan Farber e outros. E eu falo sobre a parte brasileira, sobre os litígios climáticos no Brasil, onde sai em inglês. Vai ser lançado na Alemanha agora em agosto. E, enfim, é uma questão que me preocupa muito. Uma questão que me preocupa muito são essa questão dos litígios climáticos também hoje em dia, né? Sim, até eu queria perguntar no finalzinho sobre a questão de litígios climáticos, é uma discussão necessária que nós temos que fazer. Só uma observação, doutor Gabriel, muitos dos nomes que o senhor citou aqui já tiveram no Congresso Brasileiro de Direito Ambiental do Planeta Verde, né? Você já tinha feito com o Michel, a Cristina, hoje também teve conosco já em algumas edições. Só para o nosso público entender a importância que tem o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, a relevância, o peso que tem na América Latina. O congresso mais importante das Américas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Das Américas. Que será realizado agora em setembro, em São Paulo, tivemos a mudança de data, em setembro. Eu quero aproveitar, já que estamos falando do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, para dizer o seguinte: o sorteio dos 5 livros, os 5 livros do Dr. Gabriel Vedi, serão feitos a partir de uma pergunta que o pessoal já me colocou aqui, que seria o seguinte: esse ano, olha, primeiro o e-mail para a resposta, as 5 primeiras respostas. O e-mail é site@planetaverde.org. Deixa eu ver aqui se eu não falei nada fora. Então, o nosso pessoal aqui do Planeta Verde. Olha, a data já está aqui confirmada, vai ser de 20 a 30 de setembro, só confirmar que o nosso superintendente Fernando, conhecido de todos nós aqui, de 20 a 30 de setembro, em São Paulo, na Vila Mariana, né, na Fundação Mokichi Okada, que é nossa parceira aqui há muitos e muitos anos. Não vou dizer quantos anos, porque a pergunta para o seu livro é site@planetaverde.org, as 5 primeiras respostas sobre a seguinte pergunta: esse ano nós teremos qual edição do Congresso Brasileiro? Qual é o número da edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental? Olha, já está aqui, 26 a 30, me colocaram aqui, 26 a 30 de setembro, esse ano, na Fundação Mokichi Okada, em São Paulo, na Vila Mariana, em São Paulo, a edição 2020. Qual edição é essa? Os 5 primeiros que mandarem um e-mail agora vão ganhar uma obra do Dr. Gabriel Vedi, Princípio Constitucional da Precaução, 3ª edição pela editora Fórum de Belo Horizonte, lançamento, mas você vai receber essa obra somente com o término aqui das nossas atividades. Você está muito bom, Fabiano, essa pergunta está fácil. Então, mas aí, basicamente, aqui me disseram assim, olha, uma pergunta aqui para os 5 primeiros. Já sorteamos. Já sorteamos. Estou vendo aqui, né? Aliás, a nossa colega aqui... Eu só vou dar uma colinha, é um número emblemático esse ano, né? Sim, é um número emblemático, né? Pois é, a professora aqui, né, de Divulgação Ambiental, depois a professora, até esqueci o seu nome, professora, eu até acompanho ela aqui no Instagram, colocou um número aqui, não sei. Não só sei, mandar eu não posso falar. Nosso presidente falando aqui, olha, 26 a 30, Thaís está perguntando aqui, vai ser de 26 a 30, perdoe, tinha sido colocado aqui de 20 a 30, de 26 a 30 de setembro. Aliás, meu aniversário está aí, viu? Eu vi que o nosso presidente Acauí falou, maior encontro da América Latina. Eu discordo dele, para mim é das Américas. Porque no Brasil, nós temos uma legislação, uma tradição tanto doutrinária, jurisprudencial, uma Constituição que nos coloca em matérias de debates ambientais à frente do Canadá e dos Estados Unidos, inclusive porque nós somos mais ousados. Nós precisamos de ousadia. Esse, aliás, é uma das características da sustentabilidade, ousadia. Então, eu vejo que o nosso Congresso é o mais importante das Américas, né? Sim, sem dúvida. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, para você defender o meio ambiente, você tem que defender ao mesmo tempo a propriedade privada, né? Direitos individuais.
você faz uma defesa do meio ambiente por ricochete, né? Então, nós temos uma tradição que nos permite, jurídica, que nos permite mais ousadia na produção da doutrina ambiental, né? As próprias decisões do Superior Tribunal de Justiça, em especial depois que esse grande jurista, Herman Benjamin, entrou naquele tribunal, é algo notável. Nossa jurisprudência do STJ é um exemplo para todo mundo. É um farol. O próprio STF, que reconhece o meio ambiente como um direito fundamental, que fala em direito das futuras gerações, né? Está tomando decisões importantes agora, evitando desatino no Supremo, tomando decisões importantes no sentido de garantir recursos para o combate ao coronavírus, né? De pedir uma propaganda errática, né? De uma propaganda obscurantista que mandava as pessoas voltar a trabalhar, né? Enquanto toda a ciência no mundo fala ao contrário, né? Então nós temos que pensar nisso, que garante o Supremo, que decidiu agora, reconheceu a competência dos municípios e dos estados para ampliar a tutela da saúde pública. Aliás, o direito à saúde é um direito fundamental, está lá no artigo 6º da Constituição, o direito prestacional, o artigo 196 da Constituição também prevê isso, né? E a própria lei 8.080 fala isso no seu artigo 2º, né? Então, tudo isso deve ser considerado. Ok. Bom, eu acho que nós já temos os 5 nomes. Só estou aguardando aqui o pessoal aqui do Planeta Verde me encaminhar aqui. Então, fica o convite para que todos possam acompanhar o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, que também é um congresso de estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, em todos os níveis. Temos o Congresso Internacional, que abre o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Fica o convite aqui, né? E agradecer aqui a nossa rede LFG, que foi nossa parceira aqui nesta live. Estou só aguardando os nomes aqui serem lançados. E aí eu vou para a pergunta final, porque a live normalmente tem 1 hora, né? 1 hora de duração. Estamos aqui já nos aproximando de 50 minutos. Doutor Gabriel, a litigância climática. Esse é o assunto que nós estávamos no finalzinho. Essa é uma discussão que vai ter... o Prêmio José Bonifácio, estava me esquecendo aqui também. Né? O Prêmio José Bonifácio incentiva aos pesquisadores. Quero dizer, você que está nos acompanhando aqui esta noite, nesta transmissão, ela vai ficar por 24 horas nos canais aqui da Rede LFG e do Planeta Verde. Você que pesquisa, você que é um estudante, um pesquisador que quer apresentar a sua tese no Planeta Verde, por favor, este é um ambiente adequado. Você vai ter a referência. Eu costumo dizer que o ministro Herman Benjamin é um farol, sabe? É um farol, no meio da escuridão, aquele farol, né? O que ele fez pelo direito ambiental, olha, fica até difícil você colocar palavras pela importância e o significado que tem o ministro Herman Benjamin. E normalmente o prêmio é entregue pelo nosso querido Acauí, que é o nosso atual presidente, e pelos ex-presidentes, a doutora Silva, o doutor Morato, mas também pelo ministro Herman Benjamin. É um privilégio, muitas vezes, você ter uma figura como o ministro Herman Benjamin participando diretamente do Congresso, do Prêmio José Bonifácio. Importante que se diga. O ministro Herman Benjamin entrou no STJ, se não falha a memória, em 2006. Olha o quanto evoluiu a jurisprudência do STJ com a entrada dele. Sim. É um homem que, na realidade, ele traz a concepção originária do texto de 1988 na tutela do meio ambiente, né? Ele é uma espécie de guardião da tutela ambiental do meio ambiente nos tribunais superiores. Claro que o STJ tem competência infraconstitucional, evidentemente, né? Mas as decisões dele estão alinhadas com a Constituição Federal de 1988, né? Com a lei da política, nacional do meio ambiente, 6938 de 81. Isso. Né? Inclusive, ele começa nas decisões dele a falar sobre os riscos das mudanças climáticas quando nós construímos em cima de mangues, quando nós desmatamos, quando se realizam queimadas. Ele começa a inserir o direito das mudanças climáticas nos precedentes.
E o Ministério Público, a Advocacia da União, a AGU, estão tendo um papel importantíssimo nessa tutela do clima, na tutela do meio ambiente, digo, né, para evitar o aquecimento global e as consequências, as externalidades negativas das mudanças climáticas, que são terríveis, né? Tem nações como as Ilhas Marshall, as Ilhas Seychelles, que simplesmente podem sumir do mapa em 2100. E que nacionalidade vão ter essas pessoas? Quem é que vai indenizar o direito de propriedade dessas pessoas? Por isso que existe já o direito das ilhas ameaçadas. O professor Michael Gerard, ele é autor de uma obra muito importante sobre isso, né? Então, o direito das mudanças climáticas veio para ficar, né? E os litígios climáticos são importantíssimos para fazer com que o poder executivo, o poder legislativo cumpram seu papel e também para conter a cobiça dos entes privados, emissores, desmatadores e que geram a poluição de um modo ou de outro, né? Sim, sem dúvida. Você citou o ministro Herman aqui, eu só fazer uma observação. Eu me lembro de ter conversado com o ministro Herman rapidamente ano passado no Congresso Brasileiro. Tivemos a Raquel Dodge, tivemos a Sandra Curro, tivemos a Magda Tesler como homenageadas. E ele falava... Agora a Magda TRF4. Sim, sim. Do seu também, assim como a professora Silvia Capelli, professora Eladio Lessei, a professora Nelise Staigler, que são nomes históricos já, né, do direito ambiental brasileiro. Sim, sem dúvida. E ele fazia menção com ele rapidamente uma questão que ele estava afirmando a competência do município para instituir uma unidade de conservação mais restritiva, inclusive do que uma discussão sobre competências. E ele afirmava, né, no seu voto, a questão afirmando a possibilidade do município ter uma unidade de conservação, o que está acontecendo hoje, isto é, que estados, municípios afirmem as suas competências, né, no caso a competência cooperativa, o artigo 23 dessa discussão, eles já antecipavam algo que hoje nós estamos discutindo, essa questão protetiva ao meio ambiente. Eu até gostaria de desenvolver, mas o tempo está já, estamos chegando no limite da live. Eu queria já mencionar os nomes das pessoas sorteadas aqui. Eu vi várias pessoas queridas aqui, professora Isadora Prévide. Olha, os sorteados da sua obra. Primeiro, a Maiara, né, Amorim, coincidentemente foi minha aluna na graduação na PUC de Minas. Eu sei que você é professora de ensinos, né, na PUC de Minas. A Laura de Paula Silva, a Emanuele de Araújo Mangarim, Renan Rodrigues e Gabriela Fidelis. Os 5 nomes que ganharam. Amanhã a nossa equipe vai entrar em contato. Vou ter que esperar um pouquinho para receber só, porque sim, eu, né, estou aqui, eu estou com isolamento, estou em quarentena, isolamento social, digo, no litoral gaúcho, né, trabalhando em home office. Home office, sim, sim. Já está todo mundo alertado aqui que pode ser que nós tenhamos que aguardar aí alguns meses, né, para receber essa obra. Olha, nosso tempo está aqui no finalzinho. Temos 5 minutos para concluir, antes que o Instagram possa nos derrubar aqui. Eu queria a sua mensagem final, né? Sua mensagem final, destacando a importância que nós temos para afirmar o direito ambiental, para afirmar a nossa Constituição, para afirmar esses valores frente a esse novo mundo que surge agora, doutor Gabriel. Primeiro, que o número de... Primeira coisa, antes de fazer minha finalização, o número de mortos infectados no Brasil deve ser 10 vezes mais do que o Ministério da Saúde está divulgando. O pessoal está divulgando a resposta aqui. Deixa eu só interromper um pouquinho. Tem estudo da USP sobre isso, divulgado, de professores da USP, pesquisadores, que colocam que, aliás, de 15 vezes maior do que está sendo divulgado. Então, fique em casa, por favor, fique em casa, né? Vamos ser solidários, vamos ficar em casa, vamos ouvir o que diz a Organização Mundial de Saúde e as autoridades municipais, estaduais e nacionais, desde que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né?
E para encerrar, sim, eu vou dar uma mensagem de otimismo. Eu espero que possa surgir um mundo, um Brasil que busque concretizar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, previstos na Agenda 2030, e seus 4 pilares de governança: inclusão social, tutela ambiental, desenvolvimento econômico calcado nas renováveis. Esteja preparado com base nos princípios da precaução e da prevenção para combater pandemias, para alcançar também as metas estabelecidas no Acordo de Paris, em 2015, para proteger a biodiversidade, para a busca da igualdade social, da felicidade, em especial para a paz entre os povos. Essa é a minha mensagem. Essa é a minha mensagem. Assim seja. Bom, a resposta é 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu quero convidar que segunda-feira nós temos o Thiago Feistenzaif falando sobre os direitos da natureza. Temos grande nome, Eliane Moreira, que vai estar conosco aqui, falando sobre a Amazônia e o desafio de proteção aqui da sociobiodiversidade. Acho que é aqui o tema aqui. E quero convidá-los. Segunda, terça e sexta, nós temos aí, vamos ter ainda o professor Morato Leite, Patrícia Iglesias, Eliane Moreira. Só craques. Grandes nomes aqui conosco, aqui debatendo com você. Olha, eu queria de coração, doutor Gabriel, agradecer por ter aceito o nosso convite aqui da Rede LFG e do Planeta Verde para estar nessa noite, na sexta-feira, né? Nós estamos aqui debatendo o direito ambiental, quase uma hora, está faltando aqui 2 minutinhos, fica o meu convite. Olha, teremos, sim, sem dúvida. Obrigado de coração por todos aqui que mandaram suas mensagens, não consigo ler, são tantas mensagens, mas fica o convite. Olha, segue a gente também lá, Planeta Verde, né, direito.planeta verde no Instagram. Olha, está dando aqui que eu tenho 1 minuto e 56. Então fica aqui o registro do convite para as próximas. Mandar uma mensagem aqui agora, o Bruno Gomes. O nosso grande presidente. Hein? Sim, nossa presidente, né, procuradora no Rio Grande do Sul, uma referência. Sim, Ana tem que estar conosco também. Não mencionei a doutora Ana Marquesan, que faz um grande trabalho também em defesa do meio ambiente. Né? Perfeito, né?